tema de hoje, que é a escatologia, que é o estudo das últimas coisas, tá, irmãos? Vocês estão ouvindo aí? É o estudo das últimas coisas, dos últimos acontecimentos prometidos na Bíblia Sagrada. Então, esses últimos acontecimentos, o estudo deles chama-se escatologia. Agora, como entender as últimas coisas à luz da justificação pela fé? Nós vamos ver um pouquinho disso hoje. Vamos para o próximo slide, Bruno. Vamos considerar aí algumas questões importantes. Vimos até agora, nessa sequência de estudos, que Deus cumpriu sua obra redentora em Jesus Cristo, quando ressuscitou dentre os mortos. Na segunda vinda, Deus fará uma revelação universal de algo que ele já cumpriu na vida, morte e ressurreição de Cristo. Então, o que nós já temos em Jesus, na segunda vinda vai ser manifesto para o mundo todo, não mais em Jesus, mas em nós mesmos. Então, agora, nós vivemos no tempo entre o evangelho e o fim. Ou seja, entre os eventos da vida de Cristo e o fim do pecado. Nós vivemos num momento de tensão entre o agora e o ainda não. Nós não vivemos o tempo que nós queríamos, que é a segunda vinda de Cristo, né? Ele não veio ainda. E nós não vivemos também nos dias de Jesus, nós estamos no meio, sabe? E essa vida entre os dois eventos, primeiro e segundo vinda de Cristo, é uma vida, de certa forma, é viver num paradoxo, é viver numa contradição, é esperar a promessa futura e viver confiado em algo que já se realizou no passado. Por isso que é um pouco perplexo, né? Próximo slide. Vamos considerar isso passo a passo. Então, só para ilustrar para vocês, aí nós temos um diagrama, né? Com três momentos. Os dois adventos bem marcados e o ainda não no meio, né? O momento que estamos vendo agora. Então, no primeiro advento, o que Deus já conquistou para mim e para você em Cristo? Deus já conquistou redenção, salvação, justiça, perfeição. Ele aboliu o pecado na pessoa de Jesus, não em nós, na pessoa de Jesus. Ele aniquilou a morte, mas em Jesus, não em nós. Ele trouxe à luz a vida e a incorrupção, mas em Jesus, não em nós. Portanto, primeiro século, né? Os eventos da vida de Cristo, o Evangelho. Agora, no segundo advento, o que está para acontecer? A redenção, a salvação, a justiça, a perfeição e a abolição do pecado, não mais em Cristo, mas em nós. A morte será absorvida, não na pessoa de Jesus, mas em nós. E se manifestará a vida e a incorrupção em nós. Isso está ainda no futuro, né? Está no futuro, não no agora. Nós vivemos entre esses dois tempos, no tempo que a gente chama de agora, ou 1 João 3, 2 fala, ainda não. Os justos vivem durante esse tempo pela fé. Nós vivemos num período também que a Bíblia chama de últimos dias, em Hebreus 1, verso 2. E chama de última hora, em 1 João 2, 18. A gente vai ver isso durante o estudo. Vamos lá, próximo slide. Então, nós temos aqui, olha, em Cristo, Deus nos deu todas as bênçãos, redenção, salvação, perfeição, vida, imortalidade, etc. Ele nos deu tudo isso. Mas as possuímos somente pela fé. Isso não significa que as possuímos como realidades ou qualidades, melhor dizendo, em nós, senão qualidades que estão fora de nós, na pessoa de Cristo. Próximo slide. Então, são coisas que são nossas, mas não estão em nós. Aí nós temos que Cristo é a nossa redenção, salvação, justiça, perfeição. Ele está no céu, à direita de Deus. E ali é onde nossa herança está preservada para nós, no céu, à direita de Deus. Então, em 1 Pedro 1,4, esse verso, ele, de certa forma, resumidamente, ele apresenta essa perspectiva, porque ele diz que nós somos chamados para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar. Então, é a herança que não se pode desfazer, murchar, acabar, envelhecer, etc.
E essa herança está guardada nos céus para nós. Ou seja, essa herança não está em mim, não está em você. E ela é muito preciosa, né? Mas só que ela não está aqui. É nossa, mas está no céu, guardada, preservada. Aí, nessa passagem, diz o seguinte: é somente pela fé que podemos saber que fomos redimidos. Nossos sentidos, ou o ambiente que vivemos, pode, desculpa, deu eco aí, tá? Pode parecer negar nossa redenção. Então, quando a gente olha para nós mesmos, ou a gente começa a considerar o ambiente que nós vivemos, a gente começa a pensar assim, poxa, mas eu não fui redimido, eu tô aqui ainda tem vizinho ouvindo funk, tem... Não, em casa eu perco a paciência rapidamente. Não, eu não tô redimido. A gente pensa, né? A gente é levado a desconfiar da nossa redenção. Mas é pela fé que nós devemos crer nela. Então, o parágrafo diz assim: é tema da fé confessar que nossos pecados foram removidos e que nosso velho homem foi crucificado. Mas o nosso velho homem não foi crucificado em mim. Nossos pecados não foram removidos de nós literalmente. Eles foram removidos cerimonialmente para Jesus. Ou seja, Jesus pagou por eles. Romanos 6,6 diz assim: sabendo isto, que se o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servamos mais ao pecado. Então esse verso, ele parece fazer alusão a essa realidade de que o nosso velho homem em nós, ele não foi crucificado literalmente em nós, ele foi crucificado em Cristo, mas não em nós, uma vez que ele continua latente dentro de nós, né? A gente sente as pressões para o pecado, para pecar, e não devemos, claro, sucumbir diante dessas pressões. Próximo slide, vamos ver então. Cristo, então, já removeu a morte. Ele já removeu, mas não de nós. Olha o que diz aí. Aceitamos pela fé porque os cristãos também morrem. Nós aceitamos que Cristo removeu a morte. Ele aniquilou a morte. Mas nós aceitamos pela fé, porque a morte ainda nos afeta. Se requer fé para confessar que a morte já foi destruída quando ainda parece triunfar por toda parte. A morte está entre nós. Mas ela foi aniquilada, ela foi destruída em Cristo. Num sentido. Próximo slide. E sobre a justiça, mais um detalhe, né? Porque a gente está tratando de morte, redenção, agora a justiça. O princípio reformado da fé somente, sola fide, né? Aqui atinge o seu ponto culminante, né? O seu auge. Somos justos perante Deus somente pela fé. A justiça que nos faz aceitáveis perante Deus não é uma qualidade em nós, senão uma qualidade fora de nós. Ou seja, Cristo mesmo é essa qualidade, essa pessoa. Ele tem as qualidades e as virtudes, nós não. Por meio da fé, portanto, da certeza do que nós esperamos e de fatos que nós não vemos, nos une com Ele. Essa fé nos une com Cristo. Sua vida de santa obediência é contada como nossa vida de santa obediência. Quando eu digo contada como nossa, é porque é nossa, mas não está aqui, a gente não vê, a gente não percebe. Mas ela é tua, ela é minha pela fé. Próximo slide. Agora, desta maneira, em meio à debilidade humana e estado pecaminoso em que nós vivemos, confessamos que nossa justiça está no céu e não nos é contada por causa, ou melhor, e nos é contada, ou é contada como sendo nossa, a obediência de Cristo, a justiça pura dele, por causa da misericórdia de Deus. Ninguém recebe essa justiça porque ele é muito bonzinho, melhor que o outro. Próximo slide. Estudo hoje relativamente rápido, tá? E no tocante à segurança, vamos lá, mas assim, por que esse assunto de segurança? Porque, eventualmente, a gente ouve essa dificuldade no meio adventista. A gente ouve assim: ah, mas, poxa, não é possível ter certeza de salvação. Aliás, é até errado. Tem gente que fala assim: não, é errado. Se você tiver certeza de salvação, você está sendo presunçoso. Como você pode ter certeza de salvação? Isso é errado, né? Alguns dizem assim. Não é assim que se pensa, tá? O dilema não se justifica dessa forma. Existe o dilema? Sim. Tem alguma razão esse dilema de ter segurança de salvação? Tem.
qual que é o dilema? As razões, né, para esse dilema. É que nós não podemos ser de fato presunçosos, confiando na vida que temos ou coisa parecida, né? Em nós mesmos ou nossa santidade ou coisa parecida. Isso seria ridículo. Seria não, é ridículo. Então, se eu não posso me gloriar na salvação pela minha vida, eu vou me gloriar na minha salvação como? Vou ter segurança de salvação como? Pela confiança que eu tenho nos méritos de Cristo por mim. É isso que faz com que o salmista dissesse ao fim do Salmo 23, assim, certamente que a bondade e a justiça me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, não era ele não estava assim se gloriando da vida obediente dele para poder ser salvo. Olha, Davi se gloriando na vida de obediência. Então, não era isso. Ele estava se gloriando em Cristo, o seu Salvador, o seu mediador, aquele que seria o advogado dele, né? Que apresentaria os méritos de Cristo em nosso favor. É nisso que Davi se gloriava, nunca em si mesmo. Então, sobre a segurança, vejam o que o slide diz. Quantos olham para a sua experiência de conversão, num passado remoto, quem sabe, para a sua segurança? Muitos, não é? Mas a segurança não se encontra em qualquer experiência que haja experimentado o cristão, por mais genuína que ela seja. O erudito reformado John Murray, ele disse o seguinte, o próximo slide. Ele diz assim, uma das mais perigosas distorções da doutrina da graça e uma que tem levado consigo as histórias mais tristes de desastre moral e espiritual é a de assumir que os privilégios passados, né, que a gente tem, eu tive uma vida extraordinária com Deus no passado, quão elevados tenham sido, dariam segurança ou dão segurança para alguém independente da fé e santidade, da perseverança, por exemplo. Não tem como. Não, mas eu vivi assim. Não. Independente da fé, não tem como. Independente de você viver com Deus, não tem como. Então, assim, é errado a pessoa se gloriar na vida passada, ou mesmo na presente. Nós temos que manter a fé de que Cristo é nossa justiça. E por conta dessa consideração do sacrifício feito por Cristo por nós, contar o pecado como sendo mal, não só para Cristo, mas fere o coração de Cristo, e portanto nos magoa. A gente não pode viver no pecado. Então daí a questão da santidade. Então, próximo slide, vamos lá. A fé novo-testamentária, isso é importantíssimo, tá? A fé novo-testamentária não é fé em nossa experiência de nascer de novo, não é fé nisso. Senão fé em Jesus. Nossa segurança não está em nós, está nele, só nele. Próximo slide. Sobre a vida e a imortalidade, ou a incorrupção, né, conforme diz 2 Timóteo 1,10. Está escrito assim, aí alguns textos, né, em parênteses. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, sabemos que nós, né, nos manifestaremos com ele em glória. Coisa assim, né? Colossenses 3, verso 4. Esse verso indica que Cristo é a nossa vida se temos crido nele. Se a gente continua crendo nele, ele é a nossa vida. Cristo, o qual, diz o texto bíblico, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Por isso, por esses versos, por essa realidade, por isso é contrário ao Evangelho falar da vida como de uma propriedade inerente à natureza do homem, à natureza humana. Falar assim é dar eco à filosofia de Platão, que influenciou a igreja cristã. Vamos seguir adiante para vocês verem um pouco mais desse negócio da filosofia de Platão. Próximo slide. Se nossa redenção, perfeição, nossa justiça e a segurança se acham unicamente em Cristo, então devemos confessar que somente Cristo é nossa vida, incorrupção, imortalidade, redenção, perfeição, justiça, etc. E isso podemos também só pela fé. Cristo, olha que interessante a parte agora grifada, tá bom? Essa parte tá grifada embaixo, sublinhada, né? Cristo promete aos crentes que nunca morrerão. Não porque tenham, aliás, né? Não porque tenham em sua natureza humana alguma substância imortal, senão porque estão conectados com Deus. O conceito platônico da imortalidade da alma
na imortalidade natural da alma, é contrário ao evangelho. Então, o evangelho pressupõe nossa morte. Porque a morte ainda não é em nós uma posse tangível, uma realidade presente. Ou melhor, a imortalidade em nós não é uma realidade presente, tangível. Eu não sinto a imortalidade em mim. Ela é nossa, mas não está em nós. Então nós ainda morremos até que aquele dia, ou ainda não, se cumpra. Próximo slide. Tem uns textos aqui tremendos da Bíblia. Esse é um deles, tá? O 1 João, que é do próximo slide, tá? Aqui diz assim: quando Cristo vier outra vez, o povo de Deus não possuirá mais essas bênçãos pela fé. Eles as terão em uma realidade presente e tangível, né? Palpável. Então serão redimidos, salvos, aperfeiçoados, justos, seguros e imortais. Possuirão estas bênçãos de uma maneira diferente da que possuem atualmente, da que atualmente possuem. Ou seja, eu possuo ela hoje de uma forma diferente da maneira que vou possuir na segunda vinda. Não devemos confundir, olha que interessante esse trecho agora, não devemos confundir o agora com o ainda não, falta uma aspas fechando aí o agora, com o ainda não de 1 João 3, de 1 a 3. Olha, vejamos o que diz lá, próximo slide. Esse texto é maravilhoso, ele diz assim, essa pregação até daria para pregar numa quarta, no domingo, dando uma enriquecida um pouco melhor, né? Pegando outras passagens para dar uma, inclusive o texto de Ellen White, diz assim, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Então, primeiro, o que a gente é? Filho de Deus. E isso é uma bênção, porque nós não merecemos isso. Então, o Pai nos concedeu uma bênção de ser chamados filhos de Deus. Por isso, continuando o texto, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a Ele. Agora, olha que interessante, agora vai ficar tremendo. Está escrito assim, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havíamos de, ou não se tem manifestado o que havíamos de ser. Então, existe um agora e existe um ainda não. Existe um tempo presente e existe uma tensão com aquilo que haveremos de ser. Então, continuando o verso, mas sabemos que, o verso não, passagem, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Então, quando alguém diz assim, olha a ideia do perfeccionismo. Quando alguém diz assim, não, mas dá para ser igual a Jesus hoje, nós precisamos ser semelhantes a Jesus, totalmente semelhantes a Jesus hoje, é possível. Vamos lá. Primeiro, João diz que não é. Nós só vamos ser semelhantes a ele quando ele vier. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, assim, alguém já viu Jesus como ele é? Não. Então, nós não somos semelhantes a ele. Nós vamos ser semelhantes quando ele vier. Até lá, toda semelhança é precária. Ou seja, a alegação dos perfeccionistas que é possível hoje sermos totalmente semelhantes a Jesus, ela já é falsa daí. Só nas escrituras ela já é falsa daí. É possível parecer-se com Cristo? Sim, mas não ser como ele é. Não viver como ele viveu plenamente. Não é possível alcançar a igualdade com o caráter com Cristo. Nós podemos imitá-lo segundo nossa capacidade. E a capacidade de cada um é diferente, ou seja, a semelhança que alguém tem com Cristo, por exemplo, a minha vai ser talvez aí no ensino um pouco, na simpatia com os que sofrem, eu vou ser mais semelhante a Jesus. Outros irmãos vão ser mais semelhantes a Jesus como orador, como uma pessoa que convence multidões. Não sou eu esse. Outras pessoas vão ser semelhantes a Jesus no cântico de Jesus. Vão buscar aprimorar a sua semelhança com Cristo no louvor, no cântico. Outras pessoas vão procurar ser semelhantes a Jesus enfim, em outros aspectos, né? Na administração da igreja, por exemplo, e tal.
Então, essa semelhança pretendida pelos perfeccionistas, ela não se sustenta em vista desse texto aí, não tem como. Agora, se nós seremos semelhantes a Jesus só na segunda vinda, significa que eu vou descuidar hoje com a minha vida? Não, o verso 3 diz assim, olha o verso 3. E qualquer que nele, que em Cristo, tem essa esperança, ou seja, que esperança de ser como ele é na segunda vinda, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Ou seja, não é pra gente relaxar, porque hoje eu não sou semelhante, então vamos se jogar na droga. Né? Não é assim, né, gente? Misericórdia. Próximo slide. Então, aí em Romanos diz assim, esse texto é maravilhoso. Ele diz assim, o povo de Deus é atualmente justo à vista de Deus e será justo ante Deus. Porém, olha que interessante, nós somos justos e seremos justos. Porém, não da mesma forma. Ou seja, nós somos justos de uma forma hoje e seremos de outra forma depois. Vamos entender isso. Agora, hoje, nós somos justos completamente por imputação. Ou seja, porque Deus considera como se fosse nosso toda a vida de Cristo. Por imputar a nós, que cremos em Cristo, tudo aquilo que ele fez por nós. Esse é um sentido, é o agora. Então, nós somos justos hoje, por causa disso. Agora, nossa justiça é perfeição, e perfeição está escondida. Então, ela não é revelada, ela não está manifesta. Né? Ela está escondida. Mas um dia, olha aí, ou ainda não, mas um dia será manifestada. Olha o que diz Romanos 8:18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar-se com a glória que em nós há de ser revelada. Então, ele fala de o que a gente passa hoje, aflição, aflição, aflição. Quando que ela vai acabar? Vai acabar quando a glória que há de ser revelada acontecer, quando se revelar em nós. Tem outros versos do capítulo 8 que a gente vai considerar ainda hoje, né? Acho que o verso 23.